TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Todas as quintas-feiras ao meio-dia nós estamos aqui através da Rádio Manaim, você que é nosso ouvinte, ou pela TV Web Manaim, você acessa através do aplicativo da Rádio Manaim, ou também pelo seu computador. Mas você também pode nos assistir pelo Facebook da Rádio Manaim, onde você pode colocar o seu comentário, e também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. O programa Conversas Bíblicas já está no ar há alguns anos e nós temos tido a alegria de compartilhar com você momentos como esse de conhecimento da doutrina, de conhecimento da palavra. Nós nos aprofundamos no entendimento daquilo que é a orientação do Senhor para as nossas vidas. E nós estamos numa sequência de programas Conversas Bíblicas. Aliás, eu recomendo que, se você não assistiu os 2 programas anteriores, que você o faça, quando começamos a abordar esse tema que nós estamos tratando hoje, que é o tema ministérios. E mais uma vez, para tratar desse tema, para trazer mais informações, conhecimento para nós, está aqui o pastor Amadeu Loureiro. Pastor Amadeu, paz do Senhor, seja bem-vindo. Pastor Josias. Muito bom, estamos aqui de volta. Vamos lá. Muito bem. Então nós vamos agora ao texto base para o programa de hoje, para esta edição do programa de hoje, que se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, e nós vamos ler o verso de número 6, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Pastor Amadeu, esse texto ele é muito forte, ele é muito taxativo numa direção do Espírito Santo para tudo na nossa vida, e aqui de forma particular, Paulo fala sobre os ministérios, ministros de um Novo Testamento. O que significa isso? Primeiro ponto que nós temos que observar é, como eu falei no início, tudo na palavra tem um significado, né? Tem um sentido. Aqui não cabe nem você chegar aqui a exegese do texto, coisa do sentido. Porque aí está até claro. Ele diz assim: e nos fez ministros de um novo pacto. Ponto. Vamos pegar. Essa palavra pacto, ela pode aparecer com 3 palavras que são sinônimos. Pacto, testamento, aliança, mesma coisa. De uma nova aliança, nos fez ministros de uma nova aliança, de um novo pacto, de um novo testamento. Tá. Aonde está a identificação? Ele está dizendo que nós somos ministros de um novo pacto. Onde está esse novo pacto? Se ele diz que tem um novo pacto, existiu um pacto anterior a esse, né? Que é o velho pacto. Então vamos lá. O que seria isso? O velho pacto seria aquilo que é o velho, né? A lei e tudo aquilo que veio antes de Jesus, e o novo pacto é aquilo que diz respeito à igreja. Mas aonde está a identificação do novo pacto, a aliança ou o testamento? A mudança do pacto, olha como que acontece. Tudo é profético. Quando Jesus vai para a sua... ele se prepara para a sua morte, ele comemora com os apóstolos a Páscoa. Jesus era judeu e todos os seus 12 apóstolos eram judeus. Não tinha ninguém gentil, todo mundo era judeu ali. Então Jesus vai para a Páscoa com os seus apóstolos, né? Vai à cidade, vai encontrar um homem com um cântaro, seguir esse homem, ele vai levar vocês numa sala, ali eu vou preparar a Páscoa. Vou comer com os meus apóstolos a Páscoa. Ele vai, faz tudo aquilo direitinho como está programado e participar da Páscoa com os seus apóstolos. No entanto, o centro
dessa comemoração é algo completamente fora daquilo que era a comemoração da Páscoa. Por quê? Porque naquela reunião ali deles, naquela comemoração da Páscoa, Jesus coloca pão e vinho. E partiu o pão, deu um pedaço para cada discípulo e depois o vinho. E ele diz assim: esse pão é o meu corpo e esse vinho é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. Na Páscoa, tinham 3 elementos que eram fundamentais na comemoração da Páscoa, que era o pão sem fermento, as ervas amargosas, o cordeiro era fundamental, o cordeiro assado no fogo, o pão sem fermento e as ervas amargosas, que era o tempero, que eles achavam que era o tempero. Você colocava o pão com o cordeiro e colocava a erva amargosa como tempero. Eram os 3 ingredientes da Páscoa. O que acontece com Jesus? Quando ele comemora, ele coloca o pão, está ali o pão. E o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Não tem o cordeiro assado. E ele coloca pão e vinho. Então o que acontece? Falta o cordeiro. Por que falta o cordeiro? Porque ele é o cordeiro. Então o pão está aqui e ele é o cordeiro. Sim, mas é a erva amargosa. Ele tira a erva amargosa e coloca o vinho. Porque o profeta Isaías diz que pelas pisaduras dele nós seríamos sarados. Então ele tira as ervas amargosas e as substitui pelo vinho, que é o seu sacrifício. Então, o que chama a atenção no novo pacto é pão e vinho. Esse é o novo pacto, pão e vinho. Ele é o cordeiro. Então, o que estava à mesa é pão e vinho. O pão é a palavra do Pai que vem do Velho e continua no Novo Testamento. E o vinho que fala do sangue, que fala do seu espírito. Então, o que é novo pacto? Ali, naquele momento, ele estabelece o novo pacto. Ele rompe, não é que ele rompe, ele deixa o velho pacto para trás e ele começa um novo pacto agora, que é com respeito à igreja. Então, o novo pacto da igreja. Então, ele implementa um novo momento no projeto de Deus. Então, o novo pacto era corpo e sangue. Pão e vinho, corpo e sangue. Esse era o novo pacto. Diferente, porque o Espírito Santo no Velho Testamento era individual, isolado e tal. Não era como... Então agora não, agora é a profecia de Joel, o Espírito sobre toda a carne. Então, o novo pacto é pão e vinho, corpo e sangue. Então, quando Paulo diz que o ministério dele é o ministério do novo pacto, ele está dizendo o seguinte: o meu ministério é o ministério do pão e vinho. Então, ele está dizendo, o meu ministério é pão e vinho. Então, o que é pão e vinho? Pão é corpo e vinho é sangue. Então, ele está falando que o ministério dele é no corpo. E por isso ele enfatiza em todas as suas cartas a ideia de corpo, inclusive aos Efésios, quando ele fala dos ministérios como corpo. E o que é sangue? Sangue é o Espírito. O que ele está dizendo isso? Então, ele está dizendo, Josias, o seguinte: que o ministério dele veio de que forma? Vamos lá. De que forma veio o ministério dele? Quando ele escreve a Timóteo, ele diz a Timóteo a experiência de Timóteo que foi a dele. Ele diz assim: não desprezes o dom que há em ti, quer dizer, o ministério que você recebeu, não despreze o ministério que você recebeu, o qual te foi dado por profecia. Quem é a profecia? Espírito. Que é o Espírito Santo responsável pela profecia. Então, o ministério é profético. Então, não desprezes o ministério que foi te dado por profecia. Espírito. Então, é vinho. Com a imposição de mãos do presbitério. O que é presbitério? Corpo. Pão. Então, o ministério dele veio no corpo pela operação do Espírito Santo. Esse é o Espírito, esse é o ministério do novo pacto. Aí ele completa, não da letra. Por que a letra? Porque a letra é racional. Seria acadêmico. E não é. Não é uma coisa acadêmica. É espiritual.
Ah, mas você estudou para ser pastor. Isso é outra coisa. Não vou entrar nesse mérito. Entendeu? Se você tem uma formação teológica, se você tem né, você foi estudar, isso não estou falando disso. O exercício do ministério na vida da igreja não depende desse lado. Uma coisa é o título acadêmico, outra coisa é a experiência de ministério bíblica. Que é bíblico, entendeu? Então é o seguinte, o ministério, o que é o ministério? Do novo pacto. Então o novo pacto é o Espírito Santo que te chamou profeticamente e o corpo, que é o presbitério. Aqui eu não estou falando que é igreja A, B, C, não. Presbitério são presbíteros, são os pastores. Então, esse ministério, quer dizer, ele veio em você não de forma acadêmica, ele veio em você profeticamente pela operação do Espírito Santo. Pronto. É isso que está na Bíblia. É isso que está essa que foi a experiência da igreja primitiva. Essa é a experiência que Paulo enfatiza aqui. Não da letra, que a letra mata. Voltando aqui o seguinte, mas aqui nesse tempo não existiu o Novo Testamento. Exatamente, existiu o Velho Testamento. Mas Paulo conhecia profundamente o Velho Testamento. Ele podia simplesmente fazer toda a pregação dele em cima daquilo que era o Velho Testamento. Ele poderia. Eu acho, na minha concepção, a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Eu acho, há muita divergência sobre isso, mas eu acho que a característica da carta escrita aos judeus, porque ele escreveu aos romanos, escreveu a tanta gente, é possível que ele tenha escrito aos judeus. Até a linguagem. A linguagem é muito parecida. Muito parecida, né? Exato. Então, ali ele mostra que ele tinha profundo conhecimento do Velho Testamento. Mas ele não usou isso. Até porque, quando ele dá testemunho da experiência dele, ele diz que toda a sabedoria que ele adquiriu, ele coloca como esterco. Aí você diz assim, esterco é ruim? Não, não é, pô. Ele podia ter colocado outro nome, mas ele botou esterco. Se ele colocou esterco, na verdade quer dizer alguma coisa. Não, a cultura, ela ajuda, ela pode ajudar. Se você tem um certo conhecimento, se você tem uma certa formação, isso ajuda. Isso não é a essência, isso não é o fundamento. Mas isso pode ajudar. Eu posso fazer aqui apresentar um caso concreto disso? Eu acho que é o seu caso. Você como médico e você quando dá uma aula sobre corpo, igreja, corpo de Cristo, você tem uma percepção cultural, acadêmica, de informações biológicas, biomédicas, que ajudam a entender aquilo que é a doutrina profética sobre a igreja como tipo corpo de Cristo. Então são coisas que não é essencial, mas que eventualmente pode contribuir. Boa sua colocação. Cada setor da vida profissional, a acadêmica, por exemplo, você tem uma formação. Né? Eu, como médico, eu me lembro, eu estava no primeiro ano de medicina e tal, e os veteranos, que eram aqueles do terceiro, quarto ano e tal, e eles diziam para nós, os calouros, tal, primeiro ano, segundo ano, diziam o seguinte: há certas matérias que vocês têm que dominar no começo, porque elas vão replicar lá na frente, ou seja, vão ser necessárias, muito necessárias você lá na frente. Anatomia, por exemplo, quem vai ser cirurgião tem que saber anatomia muito, porque você corre risco, numa abordagem cirúrgica, você pode criar um problema sério para o paciente. Então, anatomia. Fisiologia, não é? Você precisa conhecer, porque dependendo você conhecer como é que funcionam os órgãos e tal. Farmacologia, como é que você vai usar certo medicamento, você pode usar um medicamento para isso aqui, mas pode criar um problema aqui, então você precisa dominar. Então, anatomia, fisiologia, farmacologia, patologia. Então, você tinha que dominar melhor, eles diziam isso, eram cadeiras básicas. Tá? Então, na formação, você pega se a nossa formação fosse acadêmica, nós íamos aprender o quê? Aprender como pregar, as técnicas da homilética, da hermenêutica, a psicologia da abordagem, uma série de coisas. Poderia ser útil? Pode. Agora eu pergunto, isso é o fundamento? Não. Porque o fundamento na igreja é espiritual. Exemplo disso.
você às vezes vai abordar um irmão com uma dificuldade. Se você vai abordar no ponto de vista acadêmico, se ele tem um problema, se ele tem um problema psicológico, se ele tem um problema assim, se é um problema no casamento, isso é uma coisa. Agora, quantos pastores que não têm essa linha de conhecimento, vai lá e põe as mãos e o senhor, eu tive uma visão com você, e na visão eu via isso. Então, aí o que acontece? A operação do Espírito Santo ali resolveu o problema. Por quê? Porque o seu ministério não é da letra, quer dizer, ele não está dependendo, o seu ministério, a sua função na vida da igreja, não tem uma dependência do aprendizado acadêmico, mas o seu ministério está dependendo, ele depende do profético. Então o Espírito Santo é responsável pelo seu ministério. Se você está naquela função, ele vai te honrar. Por quê? Porque ele te chamou para aquela função. Então você é servo ali e ele exerce a sua função ali. Isso é o que Paulo diz. Nós somos ministros de um novo pacto. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Isso é muito claro. Eu acho que, repito, quem tem a experiência com isso, nós podíamos passar aqui a tarde toda falando sobre esse assunto, grandes experiências, mas nós estamos botando uma linha que foi a linha que o Senhor nos levou, entendeu? Essa linha. Por exemplo, a grande experiência que nós tivemos com o Ministério Voluntário, o que nos trouxe até que não somos nada contra a quem não é, mas a nossa experiência foi muito interessante nesse sentido. Muito bem, esse é o Ministério do Novo Pacto. Que bênção, que experiência maravilhosa. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim dessa edição do programa Conversas Bíblicas e deste tema. É um tema muito rico, inclusive para aqueles servos de Deus que almejam viver essa experiência. A palavra do Senhor diz que boa coisa almeja. Então você que tem orado ao Senhor, você que entende que o projeto de Deus, você tem vivido essa experiência do projeto de Deus na sua vida, sem dúvida esse conteúdo é um conteúdo de suma importância para você. Só concluindo, Josias, às vezes a pessoa diz assim, no nosso caso, o pastor da Maranata, ele é pastor? Não, o pastor, na nossa experiência de ministério é o momento que você está. Eu estou na função de pastor. Se eu deixo essa função, no nosso caso, e da maneira como o Senhor nos trouxe, se eu deixo essa função, eu não tenho mais função. Aí eu não saio da função e levo o título. Isso tem que ser claro. É a nossa experiência. Eu saio da função e levo o título. Não é isso. Pastor, para nós não é título nem profissão. Se você saiu da função, você não tem mais função. Então você não é pastor, você está. Eu estou pastor porque eu estou exercendo o ministério dessa forma. Se você deixou de exercer o ministério, então você não é pastor daquilo que é o novo pacto, que Paulo fala ali. Agora, se você fez um curso, é outra coisa, completamente diferente. Tá dada a palavra final aqui. Nós estamos chegando ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas. Vamos estar juntos, se Deus permitir, na próxima quinta-feira, já com um novo tema aqui no programa Conversas Bíblicas. Uma bênção para nós, uma alegria contar com a sua participação. Pastor Amadeu, muito obrigado pela sua contribuição. Amém. Pai do Senhor. Já fica o convite aqui para em outras oportunidades. Amém. Estamos juntos. Não, Amadeu está sempre disponível, sempre disposto. Vamos lá. Deus abençoe a todos. Estamos chegando assim ao final dessa edição do Conversas Bíblicas. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Rádio, TV Web Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.